Glória a Jesus. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 16, no versículo 15 ao 20. Em seguida, leremos em Mateus, no capítulo 16, 24. Marcos 16, 15 em diante. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Agora Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém. Meus irmãos, pedindo ao Senhor uma palavra para vos transmitir, veio ao meu coração estas duas passagens bíblicas e nelas quero trazer uma reflexão para a nossa edificação e crescimento nesta manhã. O primeiro texto fala da grande comissão. Essa grande comissão ela é repetida nos 4 evangelhos. Lá em João está escrito, Jesus disse: Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Nos outros evangelhos também a grande comissão está presente. A grande comissão é as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos, para que estes levassem os seus ensinamentos em todas as nações. A grande comissão é um ponto-chave na teologia cristã, no que diz respeito à obra missionária, ao evangelismo e a batismos. No entanto, se Jesus já falou isso há 2000 anos, como explicar que ainda temos 2 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram o Evangelho? Milhares de idiomas que não há uma única porção sequer das Escrituras Sagradas. Como explicar isso? Meus amados irmãos, é bem verdade, diz o texto, que Deus confirma a palavra com os sinais, prodígios, milagres, maravilhas, mas para que isto aconteça, primeiro é necessário que tomemos a nossa cruz, sigamos o Salvador, renunciemos a nós mesmos e vivamos para a glória do seu nome. Porque antes de Deus trabalhar através de nós, Ele quer trabalhar em nós. A prioridade de Deus é trabalhar em nossas vidas, para posteriormente trabalhar através de nossas vidas. O Senhor Jesus disse: porfiai, procurai, entrar pela porta estreita, porque esta porta é apertada, mas a porta larga e espaçosa, que muitos andam e entram e passam por ela, conduz à perdição. Somente a porta estreita, a porta apertada, conduz aos céus. Esta porta, ela é tão estreita, que segundo Orlando Boyer, no seu livro Espada Cortante, ele fala de um desenho que tem uma figura que há nesta porta estreita. Naquela ilustração, ele diz que esta porta é tão estreita, que o homem no seu inchaço religioso, ele não consegue passar. Para entrar e passar por esta porta, somente os humildes de espírito e de joelhos. Ele fala dessa ilustração, dizendo que um homem quis passar com uma grande quantia de dinheiro,
adquirida de forma ilícita e nela não conseguiu passar. Outro procurou entrar nela com fardos pesados de sua religiosidade, de sua justiça própria, mas a Bíblia diz que as nossas justiças não passam de trapos de imundícia, mas bendito seja o Salvador, o Senhor justiça nossa, que foi feito sabedoria por Deus e justiça por nós. Nele nós somos justificados, nele fomos vestidos de vestes de salvação, nele temos um cântico novo nos nossos lábios, os nossos pés estão firmados na rocha e caminhando estamos, peregrinando estamos, ainda que esta caminhada envolve espinhos, adversidades e aflições, esta caminhada também é gloriosa, porque nós temos um destino certo. O Senhor Jesus falou de duas portas, de dois caminhos, de dois destinos, não há meio termo, ou serve ou não serve, não é possível servir a dois senhores. Então, por que a igreja moderna, a igreja odierna, está trabalhando e avançando e crescendo tão lentamente? Isso me faz lembrar-me de um homem por nome George Miller, que fez uma grande obra para o Senhor, plantou centenas de igrejas, fundou dezenas de orfanatos, e alguém chegou e disse: Jorge, qual é o segredo, o seu segredo? E ele disse: o segredo de George Miller é que há muitos anos George Miller morreu. É necessário nós morrermos para nós mesmos, é necessário que o nosso eu esteja crucificado na cruz. Certo dia eu fui visitar uma família que estava enfrentando algum conflito, e lendo esta passagem da cruz, eu perguntei para aquela senhora: a senhora sabe para que esta cruz, o que é esta cruz? E ela não titubeou: a minha cruz é ele, e apontou para o cônjuge. E eu disse: não, essa cruz é para crucificar a nós mesmos, essa cruz é para crucificar o nosso eu com as suas paixões e concupiscências, para crucificar o nosso orgulho, porque se nós não morrermos, como disse Jesus, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. E o Senhor Jesus disse que não foi nós, mas Ele nos escolheu para que possamos ir e dar muitos frutos, e o fruto permaneça para a vida eterna. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, por que é a indagação que tão poucos cristãos frutificam no que diz respeito à evangelização, à obra missionária? É bem verdade, como os irmãos podem perceber, nós temos aqui bandeira do Egito, do Brasil, inclusive no Brasil temos uma missionária, Janice, no norte do país, Uruguai, Moçambique, Índia, todos esses países temos missionário, Cabo Verde, Estados Unidos, temos trabalhos missionários em Burkina Faso, no Guiné-Bissau, na Austrália, na Bolívia, na Alemanha, no Senegal, todas essas bandeiras nós temos trabalho missionário, mas dado o tamanho da igreja, nós podemos avançar muito mais. Quem crê assim, concorda, diz amém. A igreja vai avançar através de você. Nós somos a igreja. Meus irmãos, tudo é possível se houver entrega, se houver rendição, se houver um compromisso de viver para a glória de Deus, porque nós fomos deixados neste mundo não simplesmente porque temos uma missão a realizar, um trabalho a cumprir. Nós fomos deixados neste mundo sobretudo porque temos um Deus a conhecer, e para conhecermos a Deus, para sermos tratados por Deus, é necessário renúncia, é necessário abnegação. É algo que não é fácil, vai envolver conflitos, uma entrega sem reserva, vai nos tirar da zona de conforto. Fazer uma entrega plena, completa, sem reserva, incondicional ao Senhor, não é fácil, é uma luta diária, mas não será com as nossas forças, não será pelo nosso mérito, será pela graça de Jesus, pela presença do Espírito Santo, que agora habita em nossas vidas. Bendito seja o santo nome do Senhor. Quem crê em mim, disse Jesus, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu interior. É o rio de Deus em nós que nos qualifica, nos dá condição de seguir nas pegadas do nosso Salvador.
Mas é necessário sabermos, irmãos, que a despeito do privilégio de estar no Brasil, porque estar no Brasil é maravilhoso, irmãos, ter nascido no Brasil é muito bom, temos liberdade de evangelizar. Aqui mesmo na América Latina, agora na Bolívia, estão criminalizando a pregação do evangelho, de 3 a 7 anos de prisão se pregar o evangelho. Na Colômbia, no México, são países que estão na janela, que estão, aliás, na lista dos países mais perseguidos do mundo há muitos anos. Lembro-me agora de um testemunho aqui da Colômbia, para que os irmãos vejam que em meio à crise, há milagre, em meio à ação do maligno, há intervenção divina, em meio aos obstáculos que se levanta, quando a igreja ora, quando a igreja faz e obedece à voz do Senhor, ela avança. O testemunho nos fala de um homem por nome Hassan. Hassan era o líder de uma gangue ali das Farc, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Mas na Colômbia, meus irmãos, há todo um ciclo, digamos, não é um círculo virtuoso, mas um círculo vicioso, digamos assim, que sustenta os quartéis, que sustenta a produção de coca, de modo que a igreja na Colômbia é muito perseguida pelos traficantes, porque quando o pastor prega o evangelho, alguém se converte. Quando essa pessoa se converte, ele deixa de produzir a coca, deixa de produzir a cocaína, deixa de produzir as plantações de maconha e outros tipos de droga. Consequentemente, os traficantes perseguem a igreja. E esse homem perseguiu e matou muitos pastores. Ele mesmo não matava, ele mandava as tropas dele fazer. Mas um certo dia ele se encontrou com um pastor e disse: hoje quem vai fazer o serviço sou eu. Hoje eu mesmo vou executá-lo. Mas ele pegou um pastor valente, ele pegou um crente cheio do Espírito Santo, e em meio ao terror, irmãos, do narcotráfico, do terrorismo, o nosso Deus é maior do que tudo isso, e Deus transforma o medo em ousadia. E ele, ao aproximar-se daquele pastor, disse: olhe, pare de pregar, porque senão você vai morrer agora. Ele disse: você pode até me matar, mas eu quero dizer, se você me matar, você vai assumir o meu lugar pregando o evangelho. Pare de pregar, porque senão eu o mato agora. E de repente, aquele homem que estava armado, mas o pastor também estava com a arma, estava com a palavra de Deus, e o pastor não recuou: se você me matar, Deus vai levantar outras pessoas para pregar o evangelho naquele lugar. E aquele homem perigoso tremeu nas bases, não soube o que fazer, e liberou o pastor para ir. Os seus subordinados perguntou: por que não fez isso? Não, eu resolvi liberar. Mas na verdade, irmãos, os dias se passaram, e todos os levantes, todas as intifadas, todos os ataques que ele fazia à igreja cristã, nenhum mais dava certo. Quando ele ia atacar uma igreja, vinha a imagem daquele pastor: Deus vai te levantar como pregador do evangelho. E como ele estava combatendo com o exército da Colômbia, exército nacional, havia uma subestação de energia, e eles resolveram atacar aquele sistema provedor de energia, para dar uma baixa no governo da Colômbia. Chegando naquele lugar, eles pensavam que tinha poucos soldados, tinham inclusive mandado espias, e os espias disseram que era possível atacar. Eles foram, mas o exército tinha preparado uma emboscada, tinha soldados de um lado, soldados de outro lado. A sua equipe, a sua gangue, a sua tropa percebeu e fugiu. Ele não teve como. E ali iniciou-se, somente ele contra o exército da Colômbia, uma troca de tiros, e depois de 1 hora, a sua munição acabou. Era o seu fim. Ele não sabia mais o que fazer, quando de repente ele se lembra do pastor, e disse: Deus, eu não acredito que tu existes. Deus do pastor que estava pregando o evangelho. Todavia, se tu existes, e me tirar dessa situação, eu entregarei a minha vida a ti, e pregarei o evangelho do Senhor todos os dias da minha vida. Meu irmão, é só para quem é pentecostal acreditar no que aconteceu depois dessa oração.
Ele foi trasladado, assim como Filipe foi trasladado para uma outra região, assim aconteceu com ele, ele se converteu, hoje é um pastor, já foi preso 2 vezes, mas até hoje prega o evangelho naquela nação. Deus ainda realiza milagres, Deus ainda realiza coisas grandes, mas é necessário que a igreja avance, que a igreja não se intimide. Eu me lembro agora de uma criança, irmãos, que estava na Carolina do Sul, ali nos Estados Unidos, tinha 10 anos, Deus falou com essa criança para ele entregar a sua vida plenamente, porque o Senhor ia fazer coisas grandiosas. Na sua inocência e ingenuidade, ele ficou de dar a resposta a Deus posteriormente, porque Deus também fala com crianças. Um certo dia, ele estava na sala de aula, a professora chegou, uma turma de 50 alunos, eram alunos pobres. A professora chegou muito entusiasmada e disse: hoje eu tenho uma notícia maravilhosa, conseguimos uma viagem de navio para a Inglaterra, para vocês conhecerem os pontos turísticos, os pontos históricos daquela cidade. Todos ficaram ali eufóricos, chegou o dia, e aqueles 50 alunos com aquela professora, isso aconteceu há 87 anos, irmãos, foram até Londres, até a Inglaterra, visitaram muitos pontos, até que um dos dias foram visitar a casa do avivalista John Wesley. Chegando lá na casa de John Wesley, viram um assoalho onde John Wesley orava 4 horas por dia, tinha a marca dos joelhos na madeira. Ali, depois de visitar aquela casa, cômodo por cômodo, aqueles alunos saíram. Depois a tia foi contar e contou apenas 49, estava faltando um aluno. Ela, desesperada, voltou para a casa de John Wesley. Quando ela chegou, a criança estava com seus joelhinhos lá nas marcas aonde John Wesley orava, e aquela criança estava dizendo: Senhor, eu aceito a tua convocação, eu quero entregar a minha vida, para que o Senhor faça tudo o que o Senhor me prometeu, faz de novo, assim como usaste John Wesley, me usa também. A professora chegou, viu aquela oração, resolveu esperar. Quando ele terminou a oração, a professora disse: vamos, Billy Graham, todos estão esperando por você. Billy Graham hoje tem 97 anos, irmãos, o evangelista do século. O Deus que operou na vida do Billy Graham, opera na minha vida, opera na sua vida. Se houver entrega, se houver renúncia, se houver santificação, Deus está pronto para fazer de novo. Quem crer, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Meus amados irmãos, Deus, Ele quer fazer coisas tremendas. É necessário que, como cristãos globais, tenhamos consciência do que está acontecendo com os nossos irmãos no Oriente Médio. Nos inteiremos, não precisamos ir muito longe. O nosso missionário Marvio, para quem não sabe, eu quero repetir essa informação. Eles estão ali em Ziguinchor, no sul do Senegal, trabalham em 3 aldeias. Há um conflito entre forças do governo e os chamados rebeldes, que trabalham pela libertação, aliás, para conquistar uma nação ali no sul do Senegal. E isso já acontece há muitos anos. Acalmou, mas agora, em torno de 20 dias, 21 dias, 15 corpos, 15 pessoas foram assassinadas em uma das aldeias. Eu estive nessa aldeia já. 15 pessoas foram assassinadas, a maioria decapitada, os seus corpos lançados ali no meio da aldeia. O governo entrou com força total, helicóptero, exército, bomba, granada. O governo foi até a nossa creche, que temos ali no meio de uma aldeia muçulmana, e pediu para a segurança das crianças que não funcionasse por enquanto. A creche está ali fechada até uma autorização governamental. Nós precisamos orar, nós precisamos cobrir os nossos missionários de oração, para que Deus os guarde ali naquele lugar, e a obra do Senhor não possa parar, porque a luz tem que brilhar no meio das trevas, é no meio da aflição, no meio da guerra. Eu sei, irmãos, que esta fé não é para todas, nem tampouco esta disposição, mas nós não podemos abandonar os nossos irmãos. A maioria dos irmãos ali do Iraque, eles foram deslocados, eles ficaram como refugiados, deslocados porque eles querem voltar. Graças a Deus, essa cidade Mossul foi reconquistada recentemente ali pelas forças do governo do Iraque, do Estado Islâmico. Mossul
era a antiga Nínive. Mossul era a cidade onde Jonas levou a mensagem há muitos anos. Ali tinha milhares de cristãos. Muitos dos cristãos foram dizimados, outros foram lançados para fora. Tinha a opção, ou passa a ser muçulmano ou é infiel, é a pergunta deles. E os cristãos dizem: eu não sou infiel nem sou muçulmano, eu sou cristão. E eles são assassinados ou são expulsos de suas casas. Eles só podem ficar com uma condição: de pagar pesados impostos que eles não têm condição, não têm nem o que comer. Essa igreja está clamando por socorro. Se você orar, Deus, como disse o pastor, abre porta aonde não tem porta. Deus intervém de maneira sobrenatural, enviando anjos. Deus guarda os seus filhos. É bem verdade que há um número de mártires a serem completados, mártires esses que estão debaixo do trono de Deus, clamando por justiça, mas ouvem a voz até que o número dos fiéis sejam completados. No entanto, muitos mártires, muitas pessoas que estão padecendo, correndo risco de vida, podem não morrer se a igreja orar, porque quando a igreja ora, o milagre acontece. Quando a igreja ora, alguma coisa sobrenatural acontece. Herodes mandara prender Tiago e Pedro. Assassinou Tiago, no outro dia ia assassinar Pedro. Os irmãos, a igreja estava fazendo oração contínua por Pedro, lá na casa da irmã Maria. Sabe o que foi que aconteceu naquela madrugada, que antecedia a morte de Pedro? Deus enviou um anjo. A Bíblia diz que os alicerces tremeram, as cadeias caíram no chão, as portas se abriram. Deus livrou soberana e sobrenaturalmente Pedro. O Deus que operou ontem, opera hoje e opera amanhã. Ele espera tão somente oração contínua, oração intensa, oração com fervor, oração com qualidade, oração em quantidade, porque se houver, Deus vai fazer novamente. Operando Deus, quem poderá impedir? Bendito seja o nome do Senhor. Há muito a ser feito, há muito terreno a ser conquistado. Deus conta comigo, Deus conta com você. E com a permissão do pastor, eu quero fazer uma oração aqui pelos irmãos. E nesta oração, fiquemos em pé. Queremos também saber se tem uma pessoa, amiga do Evangelho, que está conosco nesta manhã, que ouviu a palavra de Deus e quer tornar-se um seguidor de Jesus. Tem algum amigo do Evangelho que nos visita nesta noite, nesta manhã? Se tiver, levante assim a mão como sinal. Temos alguma pessoa? Todos já são de casa, já estão conosco. Muito bem. Então eu quero fazer uma oração de rededicação ao Senhor. Eu quero fazer uma oração por aqueles que querem assumir o compromisso de contribuir com a obra missionária. Nós estamos no mês de janeiro. O carnê missionário são 12 parcelinhas. O valor mínimo é R$10. Mas você vai contribuir com aquilo que Deus colocar no seu coração. Quem aqui já tem o carnê missionário, já contribui com o carnê missionário? Levanta assim a mão. Poucos irmãos. Nós temos ali carnê suficiente para todos os irmãos. Nós aumentamos nesse mês, nesse ano de 2017 versus 2016, nós crescemos 22% em contribuição. Houve um incremento de R$120 mil anualmente falando. Mas esse valor não foi suficiente. Como o pastor falou, a nossa despesa mensal está em torno de 60 a 70 mil reais por mês. O valor principal hoje vem dos carnés. Essa é a principal fonte de arrecadação missionária. Esse projeto, esses missionários estão lá por 2 motivos. Porque confiam em Deus e confiam em nós. Eles contam conosco. Eles contam com a sua oração e com a sua contribuição. Nós vamos orar agora. Eu quero contar aqui um rápido testemunho. No ano de 1994, eu estava iniciando o trabalho numa distribuidora da Nestlé.
naqueles primeiros meses, eu comecei ganhando 2 salários mínimos. Me deram uma rota que na época vendia, ninguém queria, porque era a sobra da sobra. Naquele primeiro mês vendemos 15 mil reais. Eu participei de uma conferência missionária na AD Bela Vista, José Satírio dos Santos. Ele ensinou a contribuir por fé. Ele lançou um desafio. Ele contou testemunhos. E eu criei nas promessas de Deus. Mesmo ganhando 2 salários, o Senhor me desafiou, e eu conto isso para a glória de Deus, a contribuir com 1 salário mínimo para a obra missionária. Então ganhava 2, 1 era para a missão. Tirava o dízimo, depois 1 era para a missão. Deus foi multiplicando, irmãos. Aqueles 150 mil reais mensais, eu se tornei o vendedor que mais vendia na empresa, passei a vender 157 mil reais. O salário foi crescendo, 3, 4, 5, 10, quando chegou a 10, um salário que antes era 50% da minha renda, agora se tornou 10%. Deus colocou no meu coração um percentual, e esse percentual eu observo até hoje. Depois do dízimo, esse percentual vai para a obra missionária. O Senhor continuou me abençoando. Eu fui promovido a supervisor, supervisionava 12 vendedores, transformamos em 40 vendedores. Depois fui promovido a gerente, tinha 4 supervisores, colocamos 10 supervisores, colocamos 150 vendedores. O faturamento daquela empresa multiplicou. Eu passei a ganhar, na época, 23 salários mínimos. Para mim era muita coisa, irmãos. E Deus foi me abençoando. Deus foi me fazendo prosperar. Até que chegou um momento que Deus usou o nosso pastor para estarmos servindo e cooperando e auxiliando aqui, que para mim é uma honra, um privilégio ter conhecido e auxiliar o pastor Antônio José. É bem verdade que a realidade é outra. No entanto, milagrosamente eu continuo prosperando. Adquiri carro para minha esposa, carro do ano, compramos um apartamento novo. Deus está fazendo prosperar. Como? Eu não sei. O como é com Deus. Nós temos que só crer nas promessas do Senhor. Não devemos contribuir, irmãos, porque seremos recompensados. Mas o nosso Deus não fica devendo nada a ninguém. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. E eu quero desafiar os irmãos. Eu vou orar por aqueles que estarão assumindo o compromisso. Irmão Flávio, o senhor tem os carnés aí, né? O senhor pode trazer esses carnés para cá com a ajuda de 2 irmãos. Nós vamos agora passar para os irmãos. Os irmãos que querem contribuir com esse carné missionário. Eu quero desafiá-los a vir até a frente. E nós iremos orar por você. Venha sem perca de tempo. O irmão Flávio já está trazendo. E nós vamos orar por todos aqueles que assumirão um compromisso de ofertar com a obra missionária. A arrecadação aqui na nossa igreja, aqui na sede, todos os anos, nos últimos anos, ela vem crescendo. Nesse último ano, cresceu 19%. Crescer em cima de um valor pequeno é fácil, mas crescer quando o valor já está elevado, é só se for milagre do Senhor. Então, os irmãos que querem receber a oração, já estão vindo as pessoas, e nós vamos orar agora por esses irmãos. Venham em nome de Jesus. Irmãos, aquilo que Deus colocar no seu coração. Pastor, mas eu estou desempregado. Venha, faça um voto de contribuir com missões. Eu estava trabalhando no Pacajus, na época também era supervisor daquela região, e tem um irmão por nome Oliveira. E aquele irmão, ele estava desempregado, ele era supervisor de uma empresa, eu estou esquecido o nome da empresa, uma grande empresa que tem ali na região. E ele tentou de todas as formas e não conseguiu. E no culto de missões lá em Pacajus, ele disse: eu não vou mais atrás de emprego. O Senhor vai mandar a pessoa na minha casa. Agora, o meu primeiro salário vai ser para a obra missionária. Eu normalmente, quando ia contratar, ia na casa do pastor, ia na igreja, se não encontrasse, procurava no outro canto. Chegando na casa do pastor, ali, o pastor Israel me indicou esse irmão. Eu cheguei e cumpriu-se a oração que ele fez. O trabalho chegou na casa dele. Ele trabalhou vários anos, arrumamos também emprego para a esposa, e aquele irmão prosperou grandemente, porque ele fez um voto ao Senhor de contribuir. Aqui estão os irmãos. O valor
como eu vos disse, é o que Deus colocar no seu coração. No mínimo 10, pode ser 100, pode ser 500. Aquilo que Deus colocar no seu coração, creia, confie e passe a contribuir. E Deus vai fazer grandes coisas para a glória do seu santo nome. A igreja estenda as mãos aqui em direção aos irmãos. Amoroso Jesus, misericordioso Salvador, aqui estão os teus filhos que estão assumindo compromisso com a obra missionária nesse início de ano. Isso significa que nós iremos avançar mais. Isso significa que os missionários continuarão no campo transcultural. Eu quero pedir, Senhor, que o meu Deus abra as portas que estão fechadas. O meu Deus estenda as mãos e multiplique o fruto do trabalho das mãos dos meus irmãos. O meu Deus possa fazê-los prosperar para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, abre as portas. Eu também rogo a ti por bênçãos espirituais sobre todos os que vieram no teu altar, que à medida que os teus filhos crerem, descansarem, confiarem, abençoarem a tua obra, eu quero te pedir que por bondade, para a glória do teu nome, e para testemunho para esta igreja, e para testemunho do teu nome entre as nações, eles possam prosperar. Haja bênção de salvação na família, haja bênção de cura no lar, haja restauração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, recolhe esta lágrima, abençoa esta e recebe esta oração sincera, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.